Bom dia, igreja. Tudo bem? Quem escolhe Deus? Aleluia! Oh, todos os dias, né? É verdade. Como é lindo esse louvor. Vem mesmo as tentações, mas quem tem Deus, quem escolhe Deus, está no caminho certo, os caminhos certos. Caminhos certos é esse caminho de Deus, né? Nós tivemos uma introdução maravilhosa do tema que nós queremos falar hoje. Nós tivemos a apresentação de uma criança aqui, e até parece que eu combinei com o pastor Daniel sobre esse texto, que nós iremos falar num dos tópicos nossos sobre esse tema. E o que eu quero falar hoje para a igreja e que Deus colocou no meu coração, a importância da palavra de Deus na vida da família. Na vida da família. Nós sabemos que Deus, Ele nos orienta através da palavra do Senhor, né? E para que nós possamos então viver a palavra do Senhor, a palavra diz que nós devemos passar a palavra para as pessoas, que nós devemos praticar a nossa fé, nós devemos testemunhar, nós devemos adorar a Deus para desenvolver um bom caráter nas nossas vidas e na vida da nossa família. Amém, queridos? Né? Então eu quero que você abra a tua Bíblia agora, no Salmo 78. E nós vamos ler até o versículo 6. É um salmo davídico, um salmo de Davi. Ele é dedicado ao ministro Asaf. E ele vai falar de uma providência divina na história do povo de Deus, do seu povo. E diz assim a palavra do Senhor: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou os nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecessem filhos que ainda hão de nascer. Que maravilha esse texto. Ele vem dizer então que nós devemos usar a nossa boca, todas as experiências dos nossos pais, para que nós vivamos e para que nós possamos contar para os nossos filhos. E é isso que Davi então vem falar, né, para aquele povo que estava vivendo e talvez estava não vivendo a palavra do Senhor. Davi, ele passa por momentos de muitas tribulações, Davi, ele passa por momentos de muita alegria, mas Davi era um homem fiel a Deus. E Davi, ele pegava ali aquela sua harpa, e ele cantando, ele salmodiava, ele falava com alegria, né, ele cantava com alegria, e ele fazia esses salmos inspirados por Deus. E hoje esses salmos, eles servem para nos iluminar, para abrir as nossas mentes, né? Mas eu quero falar sobre o qual é importante a palavra do Senhor. A palavra do Senhor na vida da nossa família, ela é tudo. Porque quando Deus nos fez, Ele fez
a palavra do Senhor para nos dirigir. E por muitos anos da nossa vida, alguns nós, né? Muitos anos da nossa vida nós vivemos sem a palavra do Senhor. E quando nós descobrimos a palavra do Senhor, nós ficamos encantados. Nós ficamos perplexos. Nós ficamos maravilhados com aquilo que Deus fala conosco, com aquilo que Deus nos ensina. E feliz daquele que nasce num berço cristão, desde criança ouvindo a palavra do Senhor. Por isso que essa criança, quando foi apresentada aqui, viu pai, viu mãe, não deixa de ler a palavra para ele. Não deixa de ler mesmo. O pastor Daniel frisou muito bem, que é muito importante o filho ser criado, né, de acordo com a palavra do Senhor. Queridos, a palavra família na Bíblia, ela é citada 90 vezes, 68 vezes no Antigo Testamento, 28 vezes no Novo Testamento. Significa dizer que família é algo que nasceu no coração de Deus. Quando nós falamos de propósito de Deus, nós temos que falar dos propósitos eternos de Deus. E o que é propósito eterno de Deus? Salmo 90 fala que Deus existe de eternidade a eternidade. E nós podemos imaginar a eternidade daqui para frente, mas não podemos imaginar a eternidade antes de tudo acontecer. Então, quando Deus cria o universo, e quando Deus cria a terra, depois Ele cria o homem, Deus já tinha um propósito eterno. E qual era o propósito eterno de Deus? Quando nós vamos no primeiro versículo da Bíblia, que está escrito, e no princípio Deus criou. Deus criou. Lá do hebraico você vai ouvir, você vai ler, você vai ver que lá Deus é dito como Elohim. Elohim está no plural. Significa dizer que Deus existia com mais gente. Ou seja, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles já viviam em comunhão. Então significa dizer que os propósitos eternos de Deus é a comunhão. Quando nós vivemos em comunhão, nós estamos então praticando os propósitos eternos de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ele vem falar da vinda do Messias, ele vem falar do Espírito Santo. Desde o início, quando Moisés começa, então, a obedecer a Deus e escrever a palavra do Senhor, Deus vem falar sobre os propósitos eternos dele. E um dos propósitos eternos de Deus é a família, que nasceu no coração dele, que é a maior instituição que Deus criou, e que deve viver em comunhão. E para que a família viva em comunhão, nós devemos, então, estar conhecendo a palavra de Deus. Porque uma família que não conhece a palavra de Deus, é uma família desestruturada, é uma família sem princípios morais, é uma família sem valores. E é muito importante, então, aquilo que Deus fez, o manual de vida. Quando nós vamos comprar algo, e que nós não conhecemos como lidar com aquilo, a gente vai diretamente no manual. E quando nós, então, nós nascemos e nós começamos a crescer sem o manual, nós somos criados sem princípios cristãos, sem os princípios de Deus, sem os valores de Deus.
E é tão importante viver com os valores de Deus. E eu sou grato ao Senhor, quando Ele me trouxe a essa igreja, há 17 anos, então eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu comecei a conhecer a palavra do Senhor. E princípios que eu tinha, e valores que eu tinha, que eram de uma vida sem a palavra de Deus, eu deixei de ter, e agora eu passei a ter princípios e valores de Deus. Nós somos oprimidos, tanto é que essa música que nós cantamos diz que todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Sabe por quê? Porque Ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe que as misericórdias de Deus é sem fim. E todo momento em que você então peca, mas se arrepende do seu pecado, Deus está pronto para te perdoar. E é por isso que é importante nós criarmos a nossa família diante da presença do Senhor, através da palavra do Senhor. É por isso que eu quero dizer que a palavra do Senhor é o melhor livro que já existiu na face da terra. É um livro que está perdurando há quase 5.000 anos. E fala conosco hoje. Ele fala como se fosse hoje para mim e para você. É um livro que fala do passado, que tem a ousadia de falar do presente e que tem a ousadia de falar do futuro. E me fala qual outro livro pode falar, a não ser a palavra do Senhor, sobre todas as coisas que acontecem conosco aqui na terra. Logo depois de ter criado todas as coisas, a atenção de Deus foi voltada para a criação do homem. Em Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós não somos igual a Deus, nós somos a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Mas quem é a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, tem que viver sob os propósitos eternos de Deus, tem que viver em comunhão com Deus. Por isso a palavra de Deus na vida da família é importante. Gênesis 4, de 1 a 2 fala assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele, constituindo assim a primeira família da face da terra. Eu queria que você atentasse aí, porque se um dia você for questionado, é um detalhe tão importante nesse versículo, que fala assim: com o auxílio de Deus, tive um filho homem. Subentende-se que Eva poderia ter tido outros filhos do sexo feminino. Queria abrir um parênteses já fechando. Mas a família é tão importante para Deus que quando Ele decidiu mandar um dilúvio para destruir todo o povo da terra, devido aos seus grandes pecados, e por isso que os pecados vêm mesmo, é natural do homem o pecado, Ele fez questão de preservar uma família, a família de Noé, que era um homem fiel ao Senhor, que conhecia o Deus que ele servia. Tanto é que ele foi chacoteado quando estava fazendo a arca de Noé. Assim como nós somos chicoteados hoje, quando nós vamos falar do amor de Cristo para as pessoas. Dizer que Cristo vai voltar. Nós somos zombados, nós somos caçoados pelo povo do mundo. Mas eu creio que Cristo vai voltar. Você crê, meu irmão?
Aplauda então. A volta de Cristo. Aleluia. Nós devemos defender a volta de Cristo mesmo, porque Noé foi chacoteado. Disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Gênesis 6, de 7 a 8. Então, o segredo para se ter uma família saudável é simplesmente dar aos seus filhos uma boa educação espiritual. Esse é o segredo. Provérbios 22, 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Promessa do Senhor. Promessa do Senhor. Ele pode até dar uma escapadinha, mas ele é do Senhor, e o Senhor o traz. Isso aconteceu com a minha família, e o Senhor o trouxe. Deus é maravilhoso, Deus é fantástico. A Bíblia nos mostra isso de várias maneiras. Primeiro, coloque em prática a sua fé e dê exemplo à sua família. Pai e mãe, coloque em prática a tua fé. Dê exemplo para a sua família. Eu não sei quantas vezes você tem tido um tempo a sós com Deus. Eu não sei se o seu trabalho tem sido mais importante que a palavra do Senhor. Eu não sei se você sabe que quem te sustenta é Deus. Eu não sei se você sabe que quem te dá saúde é Deus. Eu não sei se você sabe que quem te deu o intelecto foi Deus. Eu não sei disso. Mas talvez o seu coração saiba qual é a sua preferência. É o tempo com Deus ou o tempo com o seu trabalho? Mas você está dizendo isso porque você não sabe o quanto eu trabalho. Querido, todos nós trabalhamos. A Bíblia diz que nós devemos sobreviver do suor do nosso trabalho. E por isso é importante o trabalho. Mas se o seu tempo está escasso, durma mais cedo e acorda mais cedo. Ou durma mais tarde, mas tenha um tempo com Deus. Tempo a sós com Deus é importante. Mas o pai da fé, Abraão, o maior pai da história, teve Isaque, seu primeiro filho, com Sara, sua legítima esposa, quando ele já estava com 100 anos de idade e ela com 90. Promessa de Deus, amados. Promessa de Deus. Ele com 100 anos de idade, quando biologicamente a medicina prova que acima dos 80 anos a próstata começa a aumentar. A ciência prova que o homem, a partir dos 80 anos, vai diminuindo a probabilidade de poder, então, a ter um filho. Mas Deus é o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que promete, o Deus que cumpre. Esse é o nosso Deus. E ele falou para Abraão: Abraão, você terá um filho. Mas como Abraão é o pai da fé, ele acreditou, ele confiou. Então disse Deus: tome o seu filho, já lá na frente, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. E disse ele aos seus servos:
fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, nós voltaremos. Meu Deus, isso é tremendo. Imagina você, o seu único filho, você dedicar ele ao Senhor, você sacrificar ele ao Senhor. Imagina você. Mas você sabe o que Abraão fez? Ele disse assim, olha, fiquem aí, porque eu vou lá subir com meu filho, mas eu volto logo. Nós voltamos logo, ele usa o plural aqui. Quem? Ele quem? Ele e o filho. Ele e o filho. É fantástico isso. A quem você ama, Abraão. Não existe nada no mundo para nós amarmos que os nossos filhos. É verdade? Não existe. Quando nós vemos a carinha dos nossos filhos, quando ele já está no útero da mãe, os pais principalmente, né? Fica ali passando a mão na barriga da mãe, e quer ver o filho, e fica preocupado, e o filho vai nascer, será que vai nascer com saúde? Será que vai nascer perfeitinho? Agora já tem toda a aparelhagem, né? Que vê que o filho está bem, detecta até algumas doenças, fazem até alguma cirurgia já no útero da mãe, mas na minha época não tinha nada disso, pastor. Nasci de parteira, talvez eu fico imaginando meu pai olhando, né? Esse vai ser o tuniquim, né? Ele falava isso. Eu quero que meu filho seja homem, né? Parece que eu sou. Não sou muito alto, mas um pequeno homem, né? Mas o meu pai, eu fico imaginando ele me amando, assim como você ama o seu filho, assim como eu amo meus filhos, né? Que coisa linda. Mas interessante que esse incidente, talvez ele traz um misterioso e algo sublime assim na história de Abraão. Somente após alguns anos de preparo espiritual, poderia Deus submetê-lo a tal provação, usando a sua fé e com a certeza de que ele sairia triunfante. Abraão, certamente, teve muito tempo com Deus. Abraão, certamente, foi muitas vezes ministrado por Deus. Essa fé não nasce sozinha, do dia para a noite. A minha fé começou a acontecer em 1997, que até então eu não tinha essa fé. Eu praticava outras religiões, então eu não tinha essa fé, confiante num Deus vivo, acreditando no Deus que a gente serve, sabendo que esse Deus, ele é concreto, ele não é abstrato. Agora eu sei para que Deus eu dedico a minha adoração e meu louvor. E eu fico imaginando então Abraão crescendo na fé, dentro daquilo que ele ouvia do Senhor, da palavra de Deus. Abraão então ele teve a certeza da palavra divina para agir no sentido contrário ao mundo. Quem poderia pegar o seu filho, crer, levar a algum lugar e sacrificar o seu filho? Isso é contrário à nossa mente. Isso é inadmissível para um pai levar um filho para o matadouro e dedicar ele ao Senhor. Isso é inadmissível. Nas nossas mentes, isso é impossível para nós, como seres humanos. A palavra do Senhor diz
a quem amas, revelou a Abraão o quanto o filho Isaque era importante para a sua descendência. Por isso ele não perguntou: Senhor, por quê? Porque se Deus com 100 anos fez Abraão ter um filho, e Deus disse para Abraão que ele seria o pai de multidões, como é que poderia esse filho, então, Deus levá-lo? Não é, pastor? Como? Isso foi uma dedicação de fé, de coragem, de crendo mesmo na palavra do Senhor. Abraão confiou completamente em Deus. O que nos leva a pensar as palavras de Jó 13,15, que diz: ainda que me mate, nele esperarei. Jó diz isso: ainda que me mate, nele esperarei. Estevão, morrendo, disse: Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que fazem, porque criam na palavra, porque ele cria na palavra do Senhor. Estevão, um diácono escolhido pelos 12 apóstolos, um homem de Deus, pregador da palavra, confiante na palavra do Senhor, e por isso teve coragem de ser morto apedrejado, autorizado por Saulo de Tarso. Mas assim mesmo, ele morreu abençoando vidas, e morreu pela palavra do Senhor. Hebreus 11:18 diz: embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, é que Abraão considerou que Deus era poderoso para que dos mortos poderia ressuscitar Isaque. Amém, né? Quantas oportunidades Deus viu no coração, Abraão viu no coração de Deus. Se meu filho morrer também, ele é suficiente para ressuscitar o meu filho. Oh, aleluia. E depois, quando Deus se faz carne na terra, ele também ressuscita o seu filho. Aleluia. Oh, que Deus é maravilhoso esse, né? Segundo ponto, eu queria dizer o seguinte, que nós devemos passar aos nossos filhos tudo que temos aprendido de Deus. Tudo que temos aprendido de Deus. Isaque foi um homem maravilhoso, mas certamente Abraão passou para ele. Em Deuteronômio 4:9 diz: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conversem-na por toda a sua vida na memória, contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Moisés queria que os israelitas não esquecessem tudo o que viram Deus fazer, e por isso não poderiam deixar de contar os feitos de Deus. Meu Deus, já imaginou aquela multidão no deserto, vendo o que Deus estava fazendo? Não tinham o que comer e Deus mandava um maná. Não tinham o que beber e Deus tirava a água das pedras. Deus conduzia eles para todos os lugares. Aliás, você tem deixado Deus conduzir a tua vida? Ou você tem tentado fazer do teu jeito? Será que as coisas não estão dando certo porque você está tentando fazer do teu jeito? Devemos pensar, queridos, talvez o meu jeito não é o jeito de Deus. Deus tem feito os milagres em sua vida, mas o esquecimento é quase fatal. É verdade, Deus tem feito muitos milagres nas nossas vidas. O milagre da própria vida, o milagre da saúde, o milagre da tua mente, o milagre da tua força, o milagre dos teus filhos, o milagre de você poder andar de carro, o milagre de você poder ter uma casa, seja a sua
ou seja, de aluguel. O milagre da sua sobrevivência. Você percebe que depois que você começa a servir a Deus, poucas vezes nós vamos ao médico, poucas vezes nós compramos remédios. Você percebe nisso? Você consegue perceber isso na sua vida? Você consegue perceber que aquilo que os seus valores que faziam você gastar a sua reserva, agora os seus valores fazem você guardar a sua reserva? Olha, Senhor, o que Deus tem feito na nossa vida, os milagres que Ele tem feito nas nossas vidas, a gente às vezes não percebe, queridos. Nós temos que perceber isso. Quantos aqui já não tivemos problemas financeiros? Quantos aqui já não quebraram? E hoje estão em situações privilegiadas? Milagre de Deus! Milagre de Deus! Porque você começou a servir ao Deus, esse Deus criador do céu e da terra, criador do universo, que tem propósitos eternos. Em Efésios 1:8, se eu não me engano, fala que Deus, Jesus, tudo se converte, o reino dos céus e o reino da terra se converte em Jesus. Então por que você se preocupa? Primeiro nos devemos nos preocupar com Jesus, porque as coisas da terra e as coisas do céu se convertem a Jesus, se convergem a Jesus. Então se você não está indo bem na sua vida, em qualquer área da sua vida, começa mesmo a buscar o Senhor. Põe o seu joelho no chão, ora, busca o Senhor, comece a falar com Ele, e a sua vida será transformada. Eu tenho certeza, porque Ele transformou a minha vida. E hoje eu sou um homem feliz, eu vivo com felicidade, eu acordo feliz, e eu sou mais feliz ainda, porque agora eu sirvo o Senhor em tempo integral, aleluia. Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. Eu corri atrás do dinheiro, hoje eu corro atrás de almas, eu corro atrás de vidas, de crianças, de adolescentes que estão morrendo, que estão sendo adotados por traficantes, e nós ficamos na nossa casa nos lamentando, pondo a cabeça no colchão, não dormindo, por causa das contas. Vamos confiar no Senhor. Queridos, não quero exortar ninguém, não. É a palavra do Senhor que diz isso. Não sou eu. O seu filho precisa saber da sua história. Talvez você tenha nascido num lar rico, mas muitos de nós começamos num lar pobre, que falta talvez o básico para comer, falta o básico para se vestir. O seu trabalho, que hoje você é bem sucedido, foi dado por Deus, por sua confiança nele, pela sua saúde, Deus te deu, pela tua sabedoria, Deus te deu, pela oportunidade que Deus tem dado a você todos os dias. Então o nosso lar deve ser mesmo um santuário constante de adoração e ensinamento da palavra de Deus. Aleluia. Diz assim, eu quero. Vamos dizer que nem crente, querido. Eu quero que o meu lar seja constante adoração ao Senhor. Amém? Aleluia. Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Você tem feito isso, irmão? Você tem falado com o teu filho, não importa a idade, se é criança ou se é adulto, se é casado ou não, você tem tido essa intrepidez, essa coragem de falar para o seu filho? Aqueles que já são adultos, aqueles que já são crescidos,
Você tem tido essa intrepidez? Você tem tido essa coragem de falar com o seu filho? Porque com criança você ensina, mas com o seu filho adulto, você tem que ter intrepidez e falar: ah, pai, mas o senhor está muito chato. Mas não importa, faça o seu papel. Ezequiel 3, 8 e 9 fala que nós somos responsáveis pelo sangue das pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos. Quero ver depois, nós estivermos diante do trono do Senhor, nós justificarmos essa vida. Senhor, eu não posso fazer isso porque ele era espírita. Eu não posso fazer isso porque ele era isso. Eu não posso fazer isso porque ele era doutor. Eu não posso fazer isso porque ele era importante. E eu não tinha como falar com ele, porque ele era meu patrão. Eu quero ver você falar isso diante do altar do Senhor, para Deus. Aqui na terra nós podemos justificar para os homens, mas para Deus não. Vai ser muito mais difícil. Para que a palavra de Deus e as suas doutrinas não sejam esquecidas ao longo do tempo, ela tem que ser passada de pai para filho. E agora eu quero repetir Salmo 78, de 1 a 6. Escutai a minha lei, meu povo meu, inclina os ouvidos às palavras da minha boca, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos. Amém, igreja? Vamos fazer isso. Contar mesmo. Falar mesmo. Terceiro ponto, eu quero dizer: ensine aos seus filhos que eles pertencem a Deus e que devem adorá-lo, para que se desenvolva um bom caráter. Queridos, caráter é um conjunto de características e traços particulares que caracterizam o indivíduo. É uma qualidade inerente a uma pessoa desde o seu nascimento, refletindo o seu modo de ser. Isso é caráter. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta, a sua moralidade. Os seus valores e firmezas definem a coerência das suas ações e o seu procedimento e comportamento. Então, a firmeza moral, desculpa, eu disse mora, mas é moral. A firmeza moral define a coerência das suas ações, do seu procedimento e do seu comportamento. Uma pessoa conhecida sem caráter ou mau caráter, geralmente é qualificada como desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com a formação moral sólida e incontestável. Vou repetir. Uma pessoa conhecida sem caráter ou mau caráter, geralmente é qualificada como desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida e incontestável. Ontem à noite eu recebi uma ligação do Lucas, meu filho. Ele já está contando os dedos, Eliezer. Ele já não sabe mais. Ele fala: pai, está demorando mais esses 10 dias, esses 15 dias, do que os 3 anos. Pastor, ele está doidinho para chegar e começar a trabalhar com o senhor, viu? Falou: fala para o pastor Nel que eu mandei um beijo para ele, eu quero trabalhar logo. Mas sabe o que ele falou? Pai, eu já fui aprovado no caráter aqui. Eles ficaram 3 anos cuidando do caráter dele.
Falei, pai, nas matérias. Ele falou, não, ainda não terminou. Mas já fui aprovado no caráter. Eu e a Dani. Olha que coisa linda que o seminário faz na vida dele. Eu já fui aprovado no caráter. Sabe, o caráter é algo que você pode moldar através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor pode mudar a sua vida. Pode mesmo. Não, porque eu sou assim, eu não vou mudar, porque eu nasci assim, eu cresci assim, dá uma música, né? E eu morri assim. Gabriela. Não é mesmo? Eu nasci assim. Meu Deus. Você nasceu assim, você cresceu assim, você vai morrer assim. Você quer morrer assim? Você quer morrer sem tentar mudar o teu caráter, sem mudar a sua vida, sem mudar a sua história? Não, não. A palavra de Deus garante que Ele pode transformar mesmo vidas. Ele pode mesmo. Eu creio. Porque Deus mudou a minha vida. E mudou a sua também, eu tenho certeza. O caráter, quando é forte, não se deixa levar por alguma proposta de uma vida mais fácil para a realização de algo. Certa ocasião eu tinha quebrado. Aliás, eu quebrei 2 vezes na minha vida. Fui empresário. E eu recebi algumas propostas indecentes, algumas propostas desonestas. Meu pai não era cristão, mas era um homem de bons princípios, de bom caráter. E ele sempre me ensinou, filho, viva com o suor do teu trabalho. Nunca roube ninguém. Nunca faça algo que possa prejudicar outra pessoa. Mas eu fui tentado, porque a minha dívida era muito alta. E um dia, conversando com um irmão aqui da igreja, ele disse, não faça isso, o caminho é errado, continua no teu caminho. Queridos, deixa Satanás tentar a sua vida, não. Faça todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Todas as coisas, quando nós fazemos para a honra e glória do Senhor, Ele vai te abençoar. Ele vai te prosperar. Porque Ele é fiel, Ele fala que Ele vai te prosperar. E prosperidade não é ficar rico. Prosperidade é você viver feliz. É você ter onde morar. É você ter como sobreviver. Prosperidade é isso. Prosperidade é você poder confiar em um Deus que pode te dar tudo. Isso é prosperidade. O caráter é modelado através da experiência com Deus, leitura da palavra de Deus, a educação dos seus pais através da palavra de Deus, da formação da sua família. Tudo isso é aperfeiçoado com uma perseverança de buscar na palavra de Deus o meio de como se viver. O caráter é moldado mesmo. 1 Samuel 1:28 fala assim:
pelo que também o Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Aquele que é criado no caminho do Senhor desenvolve um bom caráter, tornando-se assim uma pessoa agradável. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Aquele que desde a sua meninice é instruído no caminho em que deve andar, ensina isso aos seus filhos, e até o final da sua velhice guarda os mandamentos que aprendeu. E lá em Samuel 12, de 2 a 3, Samuel já idoso, criado dentro da palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, ele diz: agora pois, eis que o rei diante de vós, e já envelheci, e coloquei um rei diante de vós, e já envelheci, e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido. A quem te tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? De cuja mão tenho tomado presente? E com ele encobri os meus olhos? E eu vou-lo restituirei. Samuel diz isso. Ou seja, Samuel tentou andar num caminho reto, e ele andou, por conta da palavra, por conta da confiança que ele teve em Deus. E ele jamais defraudou alguém, e jamais roubou ninguém, e jamais prejudicou alguém. E ele faz essa pergunta: a quem eu fiz isso? E eu vos restituirei. Então, quando nós servimos fielmente a Deus, Ele abençoa grandemente, não somente a nós, mas também a toda a nossa família. Gênesis 45:11 diz: e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças tu de pobreza, tu e a tua casa, e tu e tudo que tens. Salmo 37:25 fala: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Deus tem um grande e maravilhoso plano de salvação para toda a sua família, e neles estão incluídos você, a tua família, teus amigos. Esse é o nosso Deus. A palavra de Deus, Ele ensina a nós, ensina aos nossos filhos, e por que não nós nos entregarmos para que outras vidas, que não são nossos filhos, que não são nossas famílias, mas que estão vivendo vidas desregradas, vidas sem valores morais, sem princípios, por que não? Por que não oferecer a palavra do Senhor? Eu conheço um testemunho. Esse homem já foi da minha célula, da célula da Inês. Ele disse que um dia um homem deu uma Bíblia para o vô dele, e ele teve que esconder essa Bíblia, pastor, porque perseguiam as pessoas que tinham Bíblia. As pessoas chamavam livro da capa preta, e as pessoas tinham medo desse livro, porque algumas religiões falavam que só eles podiam ler.
Os homens não podiam ler. Mas o vô dele guardou a Bíblia, escondeu. No tempo da guerra. E quando eles vieram para o Brasil, pastor, o pai dele ganhou do avô o livro da capa preta. Hoje ele tem 80 anos de idade, quase 80 anos de idade. E ele fala que o pai dele guardou o livro da capa preta. E num dado momento, ele começou a ler esse livro da capa preta. E a família dele toda hoje serve ao Senhor. Amém? Esse é o livro da capa preta, que não podia se ler antigamente, mas que hoje no Brasil, graças a Deus, é aberto para todos, porque nós temos liberdade para ler, para pôr em prática e adorar o nosso Deus que escreveu essa palavra. Amém? Aleluia, queridos.